Bom, meus amigos, como eu lhes prometi, aqui está o meu casal convidado, meus amigos, acima de tudo, Dona Evelina, seu Hilário Zen. Como eu falei também no início do programa, hoje não é história de fábrica, não é história de política, não é nada disso. Hoje é a realização do seu Hilário, que quinta-feira passada fez o lançamento oficial do livro dele no Centro Empresarial, que aliás, é ali no Centro Empresarial, se vocês depois quiserem adquirir o livro, nós vamos falar depois também mais um pouco sobre isso, cuja receita vai reverter em benefício de entidades que o seu Hilário já listou, né, para receber o resultado da venda desse livro. Vai custar R$20, um preço simbólico, né? Mas vocês sabem que se distribui de graça aí, ninguém valoriza também. Então, quem se dá o trabalho de ir lá, pelo menos para comprar por R$1, por R$20, por 10, é porque tem interesse em ler. E justamente esse que reside a importância do livro, que tenha se lido, que se aprenda com a história de outras pessoas. Mesmo diante dessa celeuma toda que se armou das biografias agora, seu Hilário, ainda bem que foi o senhor mesmo que fez, não tinha que processar e não deixar circular. Deixar circular, exatamente. Eu acho que a biografia deve ser respeitada, claro, na minha opinião. Agora, ela também não pode ser guardada, né? Ela tem que ser publicada. Agora, claro, com autorização do entrevistado, né? Mas o entrevistado também, se querer botar uma censura aí, vai ficar só as partes boas, vai botar as partes ruins. Não botar as partes ruins, as bancadas que deste na vida do teu livro, botasse, não? Botei também, sim. Mas tudo que a Dona Vida pode ler, né? Só, também que pode ler. Bom, hoje o microfone você fique tranquilo que eu não vou usar muito, não. Eu só queria começar pelo seu Hilário, né? O livro dele é esse aqui, O Menino do Poço Fundo. Tá? É lindo esse livro aqui. Eu gostei, eu li ele 2 vezes, até porque tive que ajudar a revisar também. E aqui ele conta de uma maneira bem despretensiosa o que passa no coração dele, como menino. Quem era esse menino do Poço Fundo? Ora, era um menininho que nasceu lá no Poço Fundo mesmo, né? Na casa da avó. Meu pai e minha mãe se casaram e moraram com a avó. E eu passei os 4 anos, primeiros 4 anos, como o primeiro bebê desta casa, que já eram tudo adultos, todos casados. Então eu nasci nesta casa e a minha avó, claro, eu era o menininho dela. Por isso que é o menino do Poço Fundo, por causa da minha avó. Os teus pais também moravam ali do lado da casa da avó? Moravam junto, na mesma casa. No livro tem uma fotografia, nós fizemos uma pintura representando a casa da avó, como se fosse uma fotografia. Eu tive uma sorte grande de ter uma boa memória e a minha neta, a Bruna Luísa, filha do José Carlos, ela é pintora, né? E me ajudou na ideia de construir essa história da nona, aonde realmente eu me criei, até os 12 anos. Até os 12 anos nós morávamos juntos. Depois meu tio também casou com a irmã da minha mãe, e fomos morar juntos, esses 12 anos, 2 famílias junto com a nona. Por isso que eu aprendi um pouco também, na minha infância, como se vive também em sociedade. Talvez a Irmã Zen, hoje, ela tem como origem da sociedade essa vida que nós vivemos em comum. Ou seja, tem os seus arranca-rabos, seus momentos de emoção junto, como toda a família, né? Ainda mais vivendo no interior e um querendo entregar o outro para o pai. O que acontecia quando criança? Todos nós sacaneávamos os irmãos, né? Sempre teve isso, né? Imagina se numa família dessa. Nós já éramos em 4, 5 irmãos, e meu tio também tinha uns 4, que eram 8, 9 crianças. Na mesma casa da avó. Era uma casa grande, de madeira, tinha um sotão enorme, e a gente vivia lá. Claro que tinha que ter briguinha,
Porque a briga faz parte da vida. Imagina, se nós éramos tudo... Né? Até os animaizinhos brigam. Imagina nós, seres humanos, com o sangue correndo nas veias, diferente um do outro, tem que brigar. E isso fazia parte mesmo. E muitas vezes a mãe tinha que vir apartar a coisa porque ficava feia, viu? Agora, quando a gente vê e escuta o senhor falar, né, todas as pessoas veem a vida de um jeito. Né? Você portar e possa estar do teu lado, vendo o mesmo cenário, mas nós dois fomos descrever separado esse cenário, nós vamos escrever de maneira diferente, cada um do seu jeito. Né? E essa é a sua visão de vida, né? e de família. E o Poço Fundo, praticamente, muita coisa se mantém lá ainda. Né? Eu acho que da minha vida de jovem do Poço Fundo, restou pouca coisa. Restou a casa que meu pai fez depois, né? Depois que eu tinha 12 anos, nós fizemos... Essa está na capa do livro. Essa capa no livro. Ela foi reformada agora, este ano. Antes era igualzinho como estava aqui. Era só que sobrou, porque o resto, que a parte do meu tio, o meu primo ficou com a casa, já fez outra casa, já morou mais gente em volta, já foi loteado todo o terreno dele, quer dizer, praticamente mudou tudo. A partir do momento que o senhor começou a conversar com os escribas do livro, né? Essas pessoas que fizeram a pesquisa, que foram lhe ouvindo, que foram montando toda essa sequência do livro, e isso deve ter vindo, o coração deve ter vindo na boca, né? Realmente, foi muitos pontos emocionantes que a gente começou a lembrar, né? E muitas coisas com saudade, né? E claro que isso emociona, lembrando, por exemplo, dos meus pais, meu tio, meus primos vivendo junto, toda aquela vida simples do interior, e aquilo realmente emocionava a gente. E disso tudo, quais são, assim, daquela idade, digamos, dos 15 anos para baixo, quais foram os melhores momentos da sua vida que veio à cabeça, assim, que realmente aquilo ficou e veio à tona tudo isso depois de contar a história para quem estivesse escrevendo? Quais foram esses melhores momentos? Não tem assim um momento, são vários momentos, claro. A gente vai crescendo, vai tendo emoções diferentes, vai ter coisas diferentes, principalmente os banhos da lagoa que a gente tomava, as pescas que nós fazíamos no Ribeirão do Engenho com meu tio, a pesca chama-se faxear à noite, com um lampião e um facão. Eu levava o buçazinho para botar o peixe dentro e meu tio ia na frente e cortava o peixe. O peixe fica boiando. Ele vem para cima quando ele via. Ele boia, quando ele via, ele tocava. Isso era muito emocionante. E depois outros momentos, por exemplo, quando dava uma enxurrada grande, enchente, que vazava da lagoa, né? Aquela monte de piavas que ficava nas poças do pasto, e nós com um balaiozinho catando aquelas piavas. Tem uma série de coisas assim que só revivendo mesmo, né? Agora também eu imagino, porque a família grande, família italiana, no interior, onde moravam todos no grande casarão, deveriam ter os afazeres também, não importa. A partir de que idade o avô, o pai, a mãe, a avó já começavam a cobrar a responsabilidade do menino? Olha, eu fui privilegiado de passar 4 anos como nenê. Depois eu paguei isso. Porque eu sou o mais velho, da nossa família e da família do meu tio. Meu tio casou depois de 3 ou 4 anos e a minha prima nasceu depois eu sei que fiquei 4 anos sozinho. E foi crescendo toda essa familhada. Como eu era mais velho, eu tinha que tomar conta de todo mundo. Então eu tive que ser o líder na marra, entende? Então isso tudo foi cobrado depois e continua até hoje, né? A minha vida continua sendo patriarca. Patriarca, sendo cobrado.
não que eu queira ser o patriarca, natural isso. mas a própria natureza te leva a isso, né? Então eu paguei bem com a coisa. E claro, tudo era cobrado com seriedade. Nós tínhamos direito de brincar e coisa. Agora, quanto ao trabalho, eu lamento que hoje as nossas leis proíbem de a criança trabalhar. A criança deve aprender a trabalhar sim. E quanto mais nova possível. Claro, não pode ser explorada no trabalho. Então, tem uma contrariedade nessa lei, talvez falta de inteligência, vou dizer claramente, porque a criança tem que, com os pais, ela tem que trabalhar. Qual é o pai que vai sobrecarregar de trabalho o filho? Nenhum, mas ele vai ensinar a trabalhar. Então eu me lembro, desde menininho pequeno, com a minha enxadinha pequena, acompanhava o meu pai na roça, em todos os trabalhos. Depois, como foi crescendo, nós éramos responsáveis também para tratar as vacas. Que idade começou já a acompanhar o pai com a enxadinha, tratar a vaca? Começava o quê? Com 6 ou 8 anos de idade? 6 a 8, talvez com 5, 6 anos. Já que eu podia andar lá no meio do mato, já se fazia isso. Porque a vida de interior, né, e hoje é assim também, para a vaca, por exemplo, que tem gado de leite, que chama, não tem sábado, domingo, feriado e nada nela, tem que tirar o leite, porque senão ela estoura, não tem bom. Não tem bom, lá é todo dia, né? Então nós tínhamos, durante a semana, tínhamos roça e tratar das vacas quando voltávamos da roça, à tarde. De manhã nós, depois de mocinho, depois de 14 anos, comecei a trabalhar na fábrica, voltava da fábrica, 1h30 saía, chegava em casa 2 horas, almoçava e roça. Lá nos morões do Poço Fundo. E à noite tinha que tratar as vacas, tá? E quando chegava sábado, então nós não fazíamos roça. Nós íamos buscar o trato, preparando a lenha cortada, trato em casa, tudo, para domingo não precisar ir lá buscar trato na roça. Mas o único serviço de domingo seria então tirar o leite da vaca. Tirei o leite e tratar a vaca. Cortar a ração na máquina e tratar a vaca. Isso seria indispensável. E aí o resto do dia de folga, aí tinha uma folga. Tinha folga, aí podia jogar até um futebolzinho. Isso. Legal, né? A dona Evelina também era do Poço Fundo, não? Não, eu sou da Rua Centenário. Ah, tá. Ali eu nasci ali. Nasceu ali. Aí. E começou a namorar o seu Hilário já muito cedinho, né? Também. Não, eu já tinha 18 anos. Pois é, mas naquela época... A gente não podia chegar perto. Eu passei por também, a sogra já queria brigar, minha filha só tem 15 anos, só tem 14. Hoje é que ir embora. Começou cedinho. Comecei cedo, não. E depois tinha uma prima minha que dizia que não casava com 20 anos, ficava solteirona, então a gente ficava com medo. Não, eu casei com 23 aninhos, a minha mulher 21, eu tinha as quantas para ele casar? 26. Mas isso foi muito também influência fala um pouco que aqui tem com mais riqueza, mas da difícil decisão de chegar para o pai e para a mãe e dizer: eu vou para a cidade grande e vou tentar a minha vida. Esse momento foi muito dolorido, foi um momento muito pensado, muito discutido. Essa decisão foi entrando devagarinho nas vidas dos teus pais. Realmente esse foi essa partida da família foi muito dolorosa. Claro que a gente vinha alimentando o sonho de progredir alguma coisa a mais na mecânica que eu estava inserido. E eu almejava fazer um curso no exterior, principalmente no Rio de Janeiro, pela fábrica, mas não tinha para mecânica, só tinha para tecelagem, quer dizer, mestre de tecelagem. E não teve jeito, então eu resolvi, bom, então eu vou ver São Paulo como é que é. Aí, numas férias de novembro de 49, eu fui até São Paulo, que já estava lá o meu colega de fábrica, que era o Ivo Batchava, e passei uns dias lá com ele, vi como é que era, né? E resolvi, então, sair.
Agora, essa saída de casa foi difícil. Eu só imagino. Imagina, eu me criei com 22 anos em casa, vivendo a família. O meu pai tinha um jeito um pouco diferente de ser. Nós participávamos de tudo da família, principalmente nós os mais velhos, o Nelson, eu e o Érico também, depois, né? Que eram os mais velhos. Nós participávamos de tudo. Ele não comprava nada, a gente trocava ideia e sentávamos juntos. Estava à frente do tempo dele, né? Exatamente, estava na frente. Eu até falei isso depois, mais tarde, falei isso para um psicólogo, disse, não imagina, teu pai o que era? Meu pai era um simples tecelão, isso não é possível. Você vê a sabedoria de criar uma família, que nós somos em 12, pegava os mais velhos, quando nós trabalhávamos na fábrica, ele, o Nelson e eu, chegava o pagamento durante a semana, nós entregávamos isso para a mãe, ela botava numa gaveta, e ao sábado, depois do trato, do trabalho que tinha, nós sentávamos, fazíamos as contas das duas vendas que ele comprava, que era do Renault, e na entrada do Poço Fundo tinha uma venda que chamava do Peca. Lá do Zuco. Depois do Zuco. Antes era o Peca. Então nós somávamos todas as fichinhas, que eram as notinhas, e aí o papai pegava os 3 pagamentos, pagava uma venda, dinheiro da outra venda, depois ele contava o que sobrava para nós. E chegava para mim e o Nelson disse, quanto vocês querem agora? Quem é que tinha coragem de pedir o quê? Só um troquinho para estar dançando. Era um troquinho. Nós nunca ficamos sem dinheiro, mas também era economizadinho. Por quê? Porque nós vimos a dificuldade de uma família. O que se ganhava e o que sobrava. Então nós aprendemos, não vou dizer na marra, eu acho que essa educação, de repartir de família, eu acho que a Irmão Zen ganhou muito com isso. Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo disso, porque isso é muito importante. Porque nós nunca passamos miséria nenhuma. É isso que eu ia falar, senhor Hilário, que tem um conceito, assim, ela morava no Poço Fundo, era pobre. Não, não é assim, era humilde, é diferente. Porque a vida dessas colônias italianas, alemãs, nos interiores, não me consta que nesse passado alguém morria de fome, né? Porque a solidariedade dos vizinhos, apesar da distância, sempre existiu. Agora, era uma vida dura em função da modernidade que nós conhecemos. Porque na época, eu não digo que seja dura porque era divertida, porque eu não tinha outra coisa para comparar. A dona Evelina também nasceu de uma família de operários. O seu pai também trabalhava no Renault? Meu pai trabalhava hoje Iresa, minha mãe também. Os dois. Meu pai trabalhava das 5 às 1h30 e a minha mãe 1h30 às 10. Para os dois cuidar dos 4 filhos que estavam em casa. E a gente também aprendeu desde cedo a fazer todos os trabalhos da casa. É verdade que naquela época os pais não faziam muita questão que as filhas estudassem, dando essa prioridade para os homens da família? Não, meu pai sempre foi uma pessoa muito legal. Quando começou a ter o ginásio aqui, o complementar aqui em Brusque, eu pedi para o meu pai se eu podia estudar, ele consentiu e deixou. Tanto que a Dulce, minha irmã, não, o Adalberto também não, porque naquela época não tinha ainda o complementar. E quando começou a ter o complementar, eu pedi, pai, posso continuar a estudar? Ele disse, vai, ele consentiu. Mas mesmo assim, em casa, a gente tinha os afazeres para fazer. A minha mãe saía às 1h30 e voltava às 10 horas da noite. E a gente tinha que cuidar também da vaca, das coisas da casa. A gente tinha que cuidar também, trabalhar também, limpar a casa, fazer todos os afazeres da casa junto com a mãe. Legal. É o seguinte, eu vou dar uma chamadinha dos meus comerciais. E quando nós voltarmos, eu vou começar pela Dona Evelina outra vez,
que vou perguntar para ela, eu já estou perguntando para ela se preparar para a resposta, que é simples também, é lógico que a vida dela só ela conhece, eu não conheço, que é também quando o namorado veio e contou a decisão, estou indo para uma cidade grande, que para o Brabruxo nós estamos falando de dia de viagem, não é pegar um avião e uma horinha estar lá, tá bom? Eu volto um minutinho, mando aqui um abraço para os nossos patrocinadores aí, o pessoal, meus amigos Roberto e o Homero Dalvel, né? Nós temos a família Fischer também, que são meus, da mesma maneira que eu tenho amizade da família Zen, tenho com a família Fischer também, desde que sou garoto, né? Eu sempre fui muito privilegiado. As pessoas que eu conheço assim, são pessoas que eram humildes, têm uma história muito parecida de interior, mas que pelo esforço, pela sabedoria, eles galgaram degraus nunca antes imaginados, como dizia o poeta. Eu volto um minutinho, pessoal.